Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética contábil. Hoje a gente vai fazer uma revisão da unidade 2, falando então dos principais aspectos estudados neste nosso segundo mês aí. Falamos lá do papel social, depois vimos as normas, estudamos um pouco mais do contexto da ética geral dentro da música e os valores que nós carregamos, e vimos também uma introdução ao código de ética. Então a ideia hoje é revisar os principais pontos, é claro, né, não excluindo nenhum conteúdo que não esteja aqui para fins de avaliação. Então deem uma olhada nas aulas anteriores, revisem, tirem as dúvidas, para que a gente possa seguir o nosso cronograma. Nós começamos falando e discutindo sobre o papel social do contador, né? Então eu separei essa aula em 3 grandes tópicos para que vocês pudessem se localizar. Nós vimos que a ideia de papel social nada mais é do que a discussão sobre a função de um indivíduo dentro do grupo ou sociedade que ele participa, né? E aí a gente começa a se questionar. Então, qual é o meu papel, minha função na sociedade, primeiro como indivíduo e depois como profissional? E essa função ela é passível de discussão em 2 grandes áreas, né? A função socioeconômica, que diz respeito à contribuição coletiva gerada, a contribuição social, a contribuição econômica, ou seja, socioeconômica, e a valorativa, que é muito mais relacionada ao aspecto de como aquele indivíduo é visto pela própria sociedade. Então, nós precisamos nos lembrar dessas relações do indivíduo para com a profissão que ele escolhe, a profissão que ele escolhe com a sociedade, e a própria contabilidade, então, como parte dessa sociedade moderna, porque aí nós entendemos o que é esperado do indivíduo como profissional representante de uma determinada classe, como é o nosso caso. Depois nós entramos no estudo das normas brasileiras de contabilidade profissionais gerais, né? Falamos da educação profissional continuada, falamos do cumprimento do código, princípios fundamentais, estrutura conceitual, as normas específicas, né, para contadores que prestam serviços e contadores empregados, os contadores internos. Bom, então aí nós destacamos na primeira das normas, né, o cumprimento do código, os princípios fundamentais. Esses princípios eles vão reger ou dar a base necessária para a interpretação da própria atividade no sentido ético. Então nós vimos a integridade, a objetividade, competência e também o devido zelo como um único princípio, a competência profissional e devido zelo aplicados então, né, para manter aí e obter o conhecimento profissional necessário, a habilidade necessária em níveis necessários, né, melhor dizendo, para garantir que o cliente, que a organização empregadora receba o serviço profissional adequado. É claro, ser íntegro para ser direto, honesto em todas as relações profissionais e comerciais e, basicamente, atuar de forma diligente e de acordo com os padrões técnicos e profissionais aplicáveis. Vimos também a confidencialidade, né, que todo o trabalho que nós realizamos precisa ser respeitado deste ponto de vista, a confidencialidade das informações obtidas em decorrência das relações profissionais, né, porque o contador ele vai trabalhar com a informação de quem é o fornecedor, de quem é o cliente, com a informação do levantamento de dados ali, por exemplo, para um balanço patrimonial, registrando todo o conjunto de dívidas, todo o conjunto de obrigações, como nós falamos, enfim. Então, o acesso a essas informações, ele precisa ser tratado com muita seriedade, né, e com o respeito ao princípio da confidencialidade. E o próprio comportamento profissional, como um princípio fundamental, por quê? Porque não adianta, né, você dizer que cumpriu o código, mas feriu a legislação, ou feriu algum regulamento em específico, uma norma em específico. Essas coisas, elas precisam sempre andar com uma certa confluência, né, no mesmo caminho. Nós vimos ainda também a ideia da identificação das ameaças, aí eu fiz o alerta para vocês de que elas não são exclusivas, né, ou seja, não é possível definir todas as situações que vão gerar ameaças, em nenhum dos casos, seja para o contador interno ou aquele que presta serviço, mas nós vimos que a classificação genérica delas se repete, né, para ambos os casos. Então, nós temos a ameaça de interesse próprio, de autorrevisão, de defesa do interesse do cliente e da familiaridade, e também da intimidação. Então, eu trouxe aqui, resumidamente, um de cada, só para a gente recordar esses exemplos, entender e recordar o que são cada um desses tipos de ameaça. O interesse próprio é quando o profissional da contabilidade ele participa de acordos de remuneração com base em incentivos oferecidos pela organização que o emprega. Tá? Então, o que quer dizer isso? Você vai lá e você vai participar da discussão, por exemplo, do reajuste da convenção coletiva. E aí aquele reajuste vai te afetar. Então, obviamente, você vai, com naturalidade, de certa forma, tomar um partido, né? Escolher ali a opção mais vantajosa para si também. E esse interesse próprio, ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, né? Porque o interesse próprio, às vezes, ele se confunde apenas com a valorização negativa, né? Com o valor negativo da coisa, com o interesse no sentido ganancioso. Mas a gente pode ter um interesse próprio positivo.
Só precisa fazer sempre esse filtro, tomar esse cuidado, né, e perceber eventuais situações que podem apresentar uma ameaça ao trabalho. A autorrevisão é aquele profissional que executa um trabalho, ele mesmo revê e ele mesmo diz que está ok. Então, eu trouxe o exemplo aqui do profissional que determina o tratamento contábil para um trabalho, para um estudo de viabilidade e depois apoia a decisão de compra. Então, ele influencia e ele é o responsável por fazer aquela análise. E aí nós precisamos separar. O trabalho do computador muitas vezes se limita a esse processo de consultoria, né? Esse processo de prestar um serviço, ainda que é empregado, de auxiliar o processo de tomada de decisão. Então, essa autorrevisão ela é muito importante porque a gente precisa estar ciente de que nem sempre a nossa recomendação, de fato, pode ser a melhor. A ameaça de defesa do interesse do cliente vai se destacar aí como exemplo o profissional que tem a oportunidade de manipular informações, né, em prospecto aí, em demonstração contábil, para obter um financiamento favorável. Então, se o cliente acessa aquele financiamento, ele vai ficar feliz comigo, né, e isso é muito comum, muito corriqueiro do cliente solicitar lá um informe de faturamento, uma relação de faturamento, né, uma declaração de faturamento dos últimos 12 meses, para obter uma conta jurídica, para obter ali um financiamento, e às vezes o contador ele não respeita o que são as informações verdadeiras e coloca lá uma informação a maior, enfim, ou distorce essa demonstração. A ameaça de familiaridade é quando o contador ele possui um certo nível de proximidade, né? Aqui a gente usa a expressão familiaridade para associar ao aspecto de família, mas não necessariamente que precisa ser alguém de sangue, né? Uma família de sangue. Você pode ter uma proximidade, uma familiaridade com pessoas que você conhece há muitos anos, então tem que tomar cuidado, né? O profissional da contabilidade que vai ter uma longa associação com pessoas que influenciam as decisões comerciais. Então, é aquele vínculo que eu comentei para vocês na aula específica. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente veste a camisa dela, faz parte, de certa forma, de uma família. Mas isso não pode influenciar diretamente o serviço, né? A gente precisa tomar cuidado. A ameaça de intimidação, acho que é a mais óbvia de todas, né? É aquele processo onde ocorre ali do profissional da contabilidade ou algum familiar seu, enfrenta uma ameaça de demissão ou substituição porque o profissional não está querendo fazer do jeito que foi mandado, mesmo que aquele jeito seja contrário às normas contábeis. Isso não é tão incomum assim. Às vezes por desconhecimento, às vezes, né, por próprio interesse, um profissional superior vai fazer essa intimidação. Então, nós temos meios para combater isso e preservar a integridade do trabalho da contabilidade. E no caso dos contadores externos, a ideia geral das ameaças é muito semelhante, né? Então a gente pode citar aí no interesse próprio aquele profissional que tem interesse financeiro direto no cliente, né? Porque ele é acionista, porque ele, enfim, tem vínculo de alguma forma ou vai ter algum ganho. A autorrevisão relaciona-se àquele relatório que você faz no mesmo sentido, né? E você, de fato, depois implementa aquele sistema dizendo que está tudo ok, ou, enfim, realiza um relatório e aí é solicitada uma confirmação e você mesmo revisa aquela informação. Então, as chances de você se corrigir são muito pequenas, né? Então, é preciso tomar cuidado para não incorrer nesse risco e achar sempre que está certo e não preservar essa autorrevisão, essa capacidade de revisar de fato aquele trabalho que foi feito, porque todo mundo erra, é possível, e o mais importante disso seria, de fato, consertar eventuais erros ou interpretações equivocadas. A defesa do interesse do cliente ocorre, né, como exemplo, quando o profissional da contabilidade vai ser o defensor, né, em nome do cliente, no caso de um litígio ou controvérsia com terceiros. Então, o cliente ele tem lá, você está prestando serviço para uma empresa, ele demitiu um funcionário, você fez a rescisão, aquele funcionário entrou na justiça, você foi chamado para prestar lá um depoimento na justiça, defendendo o cliente como computador responsável. Até aí, tudo bem. Isso por si só não é ameaça. A ameaça é você chegar lá na frente do juízo e omitir informações, mentir, enfim, né, fazer declarações falsas, para preservar apenas o cliente, porque ele é o seu cliente único e exclusivamente por causa disso. Então é um exemplo meio óbvio, mas infelizmente ainda acontece. E quando um profissional toma uma atitude como essa e se deixa levar nessa ameaça e causa esse tipo de transtorno, toda a classe acaba sofrendo, como nós vamos ver, né? Um dos deveres que nós temos para com a classe é justamente garantir que toda ela seja preservada. A familiaridade, eu já expliquei anteriormente, mas aqui, no caso, citando aí o mesmo exemplo, familiar próximo ou alguém que é imediato ali, é conselheiro, diretor do cliente, enfim, possui um vínculo, né, não necessariamente de sangue, como eu dizia, mas que possui essa proximidade e uma coisa influencia a outra de forma negativa, né, levando ali a uma tomada de decisão equivocada, levando a interesses próprios, enfim.
E a intimidação, no caso da prestação de serviço, é justamente o término da relação, né, contratual. Então, o profissional que está sendo ameaçado de ser demitido do trabalho do cliente, né, seja um relatório em específico, seja a própria contabilidade do dia a dia, enfim, por conta do desentendimento de um assunto profissional. Em muitos dos casos, né, como eu citei para vocês, a resolução, ela de fato é relativamente simples. O que não se pode fazer é justamente se omitir diante destes casos. Então, o profissional ele precisa fazer uma consulta interna, né? Se ele é empregado, ele vai fazer isso para o seu superior imediato. Se ele identifica, né, que ali dentro da entidade ele não consegue de forma alguma fazer uma discussão sobre aquilo, uma resolução diferente, ele pode obter assessoria jurídica, ele pode inclusive consultar o órgão regulador, e é muito importante que ele sempre faça todo esse processo de forma documentada, né? Que a não conformidade com a legislação ou com normas, como nós vimos, vai depender depois, numa análise, né, para chegarmos a essa conclusão, da documentação levantada, porque senão fica a versão de um contra o outro. Então, documentar o assunto, documentar as discussões, né, as tentativas de resolução daquele problema, entre outras características. Isso gera segurança. Né? E aí um terceiro que vai vir avaliar e julgar, seja ele do Conselho Regional de Ética, da atividade jurídica propriamente dita, né, se isso for parar na justiça, vai conseguir ter um embasamento melhor, né, dos fatos e das coisas que de fato aconteceram, do que simplesmente a versão dos envolvidos. Tá? Então, nós vimos que é relativamente simples e é importante que se considere e seja capaz, né, que se tenha um instrumento técnico-jurídico para interpretar essas ameaças, porque elas acabam acontecendo muitas vezes nas entrelinhas. E nós vimos então uma aula sobre a música e os valores, no sentido de abordar um pouco mais sobre a ética geral e a ética especial, para entendermos, né, o resumido, de forma resumida, esse estudo, esse reflexo sobre o comportamento humano, aplicando aí a ética no contexto social e o evento especial, a circunstância específica, com a ética especial. A ética geral, né, no contexto social, desculpa, e a ética especial nos eventos e circunstâncias específicas. Basicamente, o que eu comentei para vocês é que nós temos uma regra geral e essa regra geral ela possui algumas variações, né, em circunstâncias e características em eventos em específico. Isso tem sido respeitado pela humanidade ao longo de muitos anos, muitos tempos aí, muitas décadas, centenas, milhares de anos. Então, o que eu queria que vocês fizessem nesse momento é justamente lembrar daquele trabalho que a gente fez sobre a música, para que vocês pudessem associar o que é consumido, né? E a diferença de você escutar uma música enquanto você está numa balada, enquanto você está no trabalho, enquanto você está em casa, enquanto você está com os amigos, enfim. E ela nos mostra justamente quais são os valores que são debatidos, de que maneira esses valores são debatidos naquela sociedade, naquele grupo, enfim, para que você perceba esse aspecto no sentido mais comportamental. E por fim, falamos aí da introdução ao Código de Ética, citei para vocês os aspectos históricos, desde o Congresso Brasileiro de Contabilidade, o quinto mais especificamente, até que chegamos então ao atual, né, de 2019. E vimos que o Código de Ética nada mais é do que um conjunto de princípios que vai relacionar as principais práticas e comportamentos permitidos, né, e proibidos também no exercício da profissão, aplicável aos contabilistas ou aos contadores, como nós chamamos hoje, e não às empresas, conforme a definição muito bem colocada pelo professor Lisboa. Qual que é o objetivo, então? É fixar a conduta do contador no exercício da sua atividade. Tá? Então, como pessoa, você age de uma forma, no exercício da sua atividade, você é obrigado a agir de acordo com a conduta fixada no código. Era isso que eu queria que ficasse claro para vocês. É importante ainda citar, né, que ele precisa seguir os preceitos da norma e das demais, junto com a legislação vigente, aplicando-se também o próprio Código de Ética ao profissional técnico em contabilidade, né, no exercício aí do trabalho contábil. Nós vimos a estrutura mínima do código, que são os deveres, vedações e permissibilidades, o valor e publicidade, deveres em relação aos colegas e à classe, penalidades e as disposições gerais e finais. Então, o código ele é relativamente pequeno, mas vocês viram que existe todo um contexto para se estudar ele. Né? Quem vai diretamente para o código, normalmente, às vezes, fica um pouco no vazio, porque acha aquelas normas muito genéricas ou que não consegue fazer essa análise e reflexão mais crítica. Então, a aula de hoje foi justamente para revisar até o ponto que nós paramos. A partir da unidade 3, a gente vai ter, então, uma continuação específica, né, com o próprio Código de Ética, estudando todos esses deveres, um a um, etapa por etapa, artigo por artigo, para que a gente tenha capacidade de discernimento de eventuais circunstâncias e saber usar este código ao nosso favor. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Desde já, boa prova, né? Vou disponibilizar ela futuramente para vocês aí. Manda uma mensagem lá no grupo, explicando tudo certinho. E qualquer dúvida, né? Eu estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção. Vejo vocês.